desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. No campo a gente corre, na vida a gente joga. Ganhar é nossa chance, nunca desiste da bola. Vamos gritar bem alto, com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via.
chance, nunca desiste da bola. Vamos gritar bem alto, com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A união faz a força, a amizade nos guia. No futebol e na vida, a vitória é nossa via. No campo a gente corre, na vida a gente joga. Ganhar é nossa chance, nunca desiste da bola. Vamos gritar bem alto, com a força de um leão. A torcida tá vibrando, é pura paixão. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol Clube, o orgulho tá em mim. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. A chuva não desanima, nem o sol a queimar. Brilham nossos sonhos no gramado a brilhar. Pode crer, Futebol Clube, lutar até o fim. Pode crer, Futebol
Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao Podcrebs FC, o seu podcast de toda quinta-feira à noite. Estamos aqui para mais um Futebol de Quinta, onde a gente traz mais informações, mais notícias, mais resenha, um pouco mais de um assunto geral, né, do futebol mesmo, sem um convidado específico para falar de um assunto específico, né? E antes da gente começar, temos que falar dele, né? Podcast Garagem, que é simplesmente toda essa estrutura que vocês conseguem ver. Como eu falei, é o episódio já de número 67 do Podcast UFC, no geral, né? Então você já está mais do que acostumado com o Podcast Garage. Tivemos coberturas externas, eventos externos, para você ter noção do que o Podcast Garage é capaz de fazer. Microfones de extrema qualidade, você tem um ambiente extremamente climatizado. Então, assim, toda a estrutura que o Podcast Garage pode oferecer para você que quer ou pensa em um dia ter um portfólio do seu trabalho, seja lá qual for, não precisa necessariamente ser de uma área da mídia, né? O Instagram hoje é um grande portfólio para qualquer área que você vai trabalhar, né? Então, procure o Podcast Garage para ter acesso a essa melhor qualidade nos seus conteúdos. E se você grava, assim como a gente, conteúdos esportivos ou outros tipos de conteúdo para YouTube, Instagram, acho que é o lugar certo. Você vai vir aqui com duas horinhas bem gastas, você consegue produzir bastante conteúdo nas suas redes sociais, aí vender produtos, aí o que vocês quiserem, que envolve esse mundo da era digital que a gente vive hoje. Então, Podcast Garagem é com certeza o caminho que você tem que seguir para ter o seu conteúdo da melhor forma possível. Então, procura aqui, dá uma chegadinha que a gente vai receber muito bem, beleza? Então, é isso, Podcast Garagem com a gente sempre, mais uma vez. E, como sempre gosto de dizer, tá vindo coisa boa por aí com o Podcast Garagem, obviamente, né? Eu falei isso em dezembro, tá? Se vocês não acreditaram, vocês viram tudo que a gente fez com o Podcast Garagem em dezembro e vai fazer esse ano também. E agora, pra gente falar daquela que deixa esse podcast bem mais saboroso, a nossa queridíssima Pizzas, que tá aparecendo aqui, né? O cupom que você pode pedir, Podcrebs10, somente no aplicativo, tá? Somente no aplicativo você vai pedir lá, vai fazer seu pedido, se for uma Mega 1, que esse é um rodízio aqui para servir 8 pessoas, 70 centímetros de pizza para você pedir, você vai botar lá Podcrebs10 e vai pedir no aplicativo com o seu cupom de desconto. Porque assim, esse friozinho, esse tempinho chuvoso, não tá nem frio, né? Mas tá um tempinho chuvoso, não vai sair de casa, né? Pede só pizzas, vem acompanhar a resenha aqui. E eu vou até confirmar aqui se a pizza tá enquadrada, porque o nosso querido Brunão sempre gosta das coisas alinhadas e sempre aparece aí com a gente. Então, ele sempre percebe na pizza, sempre percebe se ela tá ou não tá enquadrada. Então, você que quer pedir sua pizza, tá aí vendo o joguinho? O Vasco tá jogando, vamos falar já já. Peça só pizzas. Peça só pizzas para vocês terem uma noite mais agradável. Você pode pedir sua doce, sua salgada, sabores novos. Se eu não estou enganado, já tem de pistache no cardápio. Tem porque já pedimos aqui no estúdio. Então, pô, aproveita a pizza lá, como eu falei, essa aqui é a Mega 1, né? Você pode ter esse mini rodízio à disposição, servindo até 8 pessoas. Então, você, assim, isso aqui é para você ficar com a família inteira aí, quietinha no sofá, assistindo o Podcrebs FC, assistindo, quem sabe, um jogo, né? Do seu time também. Então, é de segunda a segunda, tá? O cupom válido também de segunda a segunda. Então, pode pedir, não é válido somente hoje, pode pedir, fica à vontade. E pizzas, como sempre, com a gente. E agora, Ivis Brian, quero que você fale um pouquinho disso aqui, ó. Alpa Box. Que essa aqui, inclusive... Nossa apoiadora, né? Exatamente. Do canal, que nos dá aquela ajuda, aquela moral. Alfa Bolas. A melhor batida do pé ao seu alcance. Toma. Lembrando que não é só bola de futebol de 7, society, Futebol. de altinha. Tem como embaixadores Goleiro Aranha e o Marquinhos Santos, treinador da da Seleção Brasileira, campeão mundial com o Brasil, né? Também a bola oficial Futebol Society do Campeonato do Pará, do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Então, só aí vocês já constatam a qualidade do gomo, a qualidade das curvas, a qualidade da Alfa Bola Pro X Society oficial. E temos alguns formatos ali diferentes, Isso aí. né? Por exemplo, aquela... Pro... a tradicional eu acho bem bonita, mas você tem aquela roxa, aquela verde ali, que é a terceira, né? o design da esquerda também, pra né? direita, é um design absurdo. Então, sem contar que eles personalizam também, né? exatamente. Com a marca que você quiser.
Exatamente. Lembrando E você aí que joga sua peladinha aí no final de semana, ou na própria segunda-feira, na quinta-feira, quem sabe, garanta a sua Alpa Bolas lá no site É uma deles. das principais fabricantes de bola do Exatamente. mercado sul-americano. Para você conseguir ter uma pelada com mais qualidade, né? Porque você vai pegar uma bola com ter qualidade, você já não é tão bom. Você vai pegar uma bola ruim, aí seu É, a desempenho cai. durabilidade é excelente. Né? Exatamente. Isso aqui você vai dar uma chapada, você é igual do menino Couto, que já cravou hoje. Então, Alpa Bolas para vocês aí pedirem também mais uma parceria com a gente aqui do Podcrebs FC. Vocês podem contar, ir lá no site, que a bola é de fato de qualidade. E ficar de olho nas nossas redes sociais, que de vez em quando tem um sorteiozinho, O alguma pessoal que coisa com puder Alpa também tá Bolas. seguindo eles lá. Perfeitamente. Seguindo eles, vão nos ajudar bastante, né? Vão estar dando a moral pra ele que nos ajuda aqui. Perfeitamente. Então, Alpa Bolas também devidamente apresentado. Para você que não conhece, está sem internet. Então, Alpa Bolas devidamente apresentado. Ives Brian, falar agora do nosso Tem a novo Embala apoiador. Doces, né? Que Perfeito. é a nossa patrocinadora, né? E para você que quer descartável, doces, produtos para sua festa, para seu buffet, produtos também de limpeza, né? Você procura o pessoal da Embala Doces, lembrando que fica na rua da Cacau Show, da Tinha aqui do centro de Queimados, na rua Padre Marques 69, loja 45. Embala Doces, para embalar o seu aniversário e o seu evento Tu mudou o da bordão. melhor Mas maneira deu um possível. upgrade. É isso. Tem que mandar um merchandising, né? É isso, tá certo. Então, devido às ressalvas já dos nossos queridos patrocinadores, né? Vamos começar o nosso futebol de quinta. Tava com saudade. Tava com saudade, Brian. Das nossas resenhas. A gente nossas- fez. Mas esse ano a gente fez um no primeiro programa do ano. A né? gente fez no último e no primeiro. Fez no Isso aí, último e no né? primeiro. Aí teve o Pra dar o Ângelo pontapé, o Ângelo e o Rodrigo depois. Só Veio. assim. O Rodrigo, inclusive, marcou presença em semana passada. O amigo gostou mesmo. Marcou Inclusive, presença? um grande abraço. Marcou presença no chat, né, no caso. Vou ter que marcar com ele aquela historinha ele falou pra marcar um episódio específico de Lima. Já mandou pra ele lá um pizza? Já tá É, nas ele gostou. ruas. Já tá nas ruas. O homem gostou de um pizzas, tá? Inclusive, falando aqui, o Rodrigo Lima, Vai levar pro Brasil do todo. Colando do Fla, amou um pizzas. Então, Evis Braga, pra gente já começar com... Vamos botar o que tá mais fresquinho na nossa memória. Está rolando neste momento o Campeonato Brasileiro que voltou. Primeira rodada, não estranhe. Voltou em janeiro, sim. Tá rolando nesse momento o Vasco e Mirassol. O jogo tá empatado em 1-1. Gol de Coutinho e um gol contra de Carlos Cuesta, pelo menos o que diz o SofaScore. E 9h30 da noite, daqui a precisamente 22 minutinhos, vai rolar Botafogo e Cruzeiro. Já vamos falar da rodada, vamos falar de Botafogo, vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de Vasco, de tudo que o Fluminense, todos os times na rodada. O Flamengo, que não estreou tão bem, o Corinthians, que tem envolvimento na final da Supercopa. Então, hoje tem muito assunto para debater. E eu queria já começar com o assunto mais hypado da semana, o assunto que gera mais cliques na semana, que é a volta do menino da Gávea, Lucas Paquetá. A volta do Paquetá por mais de 40 milhões de euros, se eu não estou enganado. Isso. Queria que você Com o imposto falasse chega um pouco, a depois 50. a gente vai dar Hoje, assunto do Paquetá para ver. Fala um pouco de Lucas Paquetá de volta para o ninho do urubu. hoje tivemos o Aero Paquetá, né? Era o Paquetá. Ah, cara, o que eu tenho pra falar, né? É um jogador de grande qualidade, né? Pode jogar em múltiplas funções, como ali um 8, né? Um segundo volante marcando, chegando na armação, né? Pode jogar aberto pela ala esquerda, igual ele jogou lá no West Ham. Pode jogar como um 10 centralizado, né? Paquetá é um cara que dispensa comentários, né? Lembrando, titular absoluto lá no West Ham, né? Um cara que uns 2 anos atrás era para ter ido pro City, não foi por causa das questões de aposta esportiva. Um cara que ainda tinha mercado, embora seja um valor gigante, né? Ele foi o principal causador dessa volta, né? Porque ele bateu o pé querendo voltar. Ele não quis saber do West Ham, nem outro time. Ele volta porque ele ama o Flamengo, né? E porque ele precisa muito, né? Somente psicologicamente, né? Porque essa questão das apostas abalou muito ele. O emocional, então ele quer estar perto mais da família, dos amigos, além do grande amor da vida dele, que é o Flamengo, né? Tanto ele, a Duda, o Benício, o outro filho dele estão
muito felizes em voltar, né? E a nação rubro-negra abraçou ele hoje de braços abertos lá, né? Uma linda festa lá no aeroporto, né? E a gente tá super entusiasmado, né? E sabe que o time do Flamengo é muito bom e com ele a tendência é evoluir ainda mais. É um cara que ganha jogo, um cara que faz a diferença, né? Vou fazer uma pergunta. Titular? É. No lugar, quem sai? Rapaz, ele pode jogar aberto, mano. Pode ser que o Flamengo jogue com um atacante só. Faça uma trinca ali na meia, ali, Carrascal, arrasca ele. A princípio, eu acho que o Felipe bota o Carrascal no banco, cara. Mas vamos ver, mano. Ou ele pode jogar ali como um 8, né? Dependendo do que o Felipe fizer. Ele pode testar ali o Pulgar com de primeiro, né? O Jorginho, um dia que não estiver bem, até porque fisicamente pode, dependendo do jogo, ele pode testar ali. Ele de segundo. Vai muito de acordo com o adversário, né, cara? Então, assim, falar quem sai agora, mas chega titular. Eu acho que Cara, não tem nenhuma dúvida. Situação, eles concordam comigo. Dependendo da situação, a gente pode estar falando do meio pra frente, o Paquetá joga em tudo. Isso aí. Não, o Paquetá é titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. Não, Isso assim, posição, do meio pra frente, ele joga até de falso 9. até como segundo. Então, tipo Pode assim, jogar se também. Pô. O Pedro se machucou. Vai ter o Paquetá. É um cara multifunções, né? É. Inúmeras ele só não valências. Eu só não lembro de jogar no primeiro volante, aquele tipo Pulgar. Segundo. Mas também, se deixar no Brasil, que é um pouco mais... A questão é que assim, o futebol brasileiro ele tem muito mais espaço, né? É menos tático do que o futebol europeu. Lá ele tava jogando aberto na ponta esquerda, né? E o Bowen, que é da seleção inglesa, de camisa 10 ali, né? E aí na frente lá com o Antônio. Cara, a expectativa, a maior contratação da história do futebol brasileiro, em termos financeiros, né? Eu acho que ninguém questiona a qualidade dele. Cara que decisivo. É porque, assim, os números deles podem não ser isso tudo lá fora, mas é porque acontece. Primeiro que ele vem pro Flamengo, ele tem uma rejeição grande dos outros rivais, né? Porque ou você é Flamengo ou você odeia o Flamengo, isso é fato. E eu acho que uma coisa que pesa muito é como ele não ter rendido na seleção brasileira, há um questionamento muito grande do público no geral. Então, se você vai mal na seleção, você é mais execrado, é mais criticado, e isso pesa na opinião pública do pessoal que tá ao redor. Pesa menos do rubro-negro, óbvio. Sim. Mas como ele não rendeu tanto na seleção, o pessoal que tá ao redor pesa bastante. Ainda mais, por exemplo, eu vi hoje o Júlio Gomes, irmão do Flávio Gomes do Band Esporte, falando que é um jogador comum. Júlio Gomes, você está equivocado a respeito da sua opinião. Só que o Júlio Gomes é um cara muito crítico com a seleção brasileira, não ele vai falar isso. Igual outros caras também tem muita rixa dele por causa da seleção. Por isso que pegam tanto no pé dele. Eu acho que quando o cara não rende na seleção, a maneira geral, de um público geral, ele vai ter um questionamento. Cara, mas assim, na honestidade, eu acho que eu nem sabia dessa... É uma surpresa pra mim, porque assim, o Paquetá na seleção pra mim nunca foi uma parada, tipo assim, problemática. É porque é uma geração que em si tem críticas fora do comum. É um nível de crítica muito pequeno. É um nível de... Tem que jogar muito baixo pra você ser criticado de uma forma alta. Porque o Paquetá, a última Copa do Mundo, por exemplo, ele foi bem, pô. Obviamente que ele rendeu mais que o Vini. Pô. Ele rendeu mais que o Bruno ele Guimarães. Foi bem, e o Paquetá, nos momentos em que o Paquetá teve passando ali as imagens do Paquetá chegando, né, na Gávea, tu vê que ele tá visivelmente emocionado. Ali é Gávea não, Galeão. Galeão, perdão. Tu vê que ele tá visivelmente emocionado. É o fato de uma volta pra casa. Mas assim, eu acho que as críticas ao Paquetá, eu discordo completamente que o Paquetá é um jogador comum, e acho, inclusive, tá? Discordem de mim quem quiser. O Paquetá hoje, se ele vai pro City, ele seria o substituto do De Bruyne na função. Não é que é mesmo nível, não entendo isso que é aqui também, né, cara? Porque ele seria o camisa 10 do City, ou o camisa 8, porque o Rodri também foi inconstante. Eu acho que o esquema também ajudaria, né? Mas é o que eu falo, a gente tem que entender também que, assim, o nível do futebol brasileiro é abaixo. Ele chega num time igual o Flamengo, que tá encaixado, mano, a tendência é você sobressair. O time do Flamengo tá encaixado, mano, tá redondinho, então... Você entra ali, a facilidade de adaptação é muito grande. Óbvio que a cobrança vai ser enorme. Sim.
Só que eu nem vejo ele, tipo assim, sendo o cara. Como você tem outros caras que decidem, ele vai ser também mais um. Então a responsabilidade não vai cair toda nele. Como você tem o Arrasca, você Pô, tem o mas Pedro, a- você tem o Jorginho. Óbvio que ele também é o cara, ele chega como titular. Não, sim. Mas eu acho que, por exemplo, o Pedro, o Arrasca tá mais esse maior dele de decidir. Então ele chega mais tranquilo. Pô, mas aí eu acho que é. Eu entendo esse posicionamento, mas eu acho que se você parar pra pensar que você. Assim, eu não consigo imaginar você pagando 40 milhões de euros num jogador e ele ser mais um, velho. Por mais que o Flamengo é uma Não, potência de Não, eu eu acho que- entendi, eu entendi. Eu acho que é uma potência. Apesar de ser uma potência, eu sinto que é o mesmo discurso que usaram pro Samuel Lino. Pô, ele vai ali, mas ele não tem que ser decisivo, porque já tem outros para decidir. E o Samuel Lino hoje tá colhendo, assim, já tá Mas o começando Samuel a também vir não tá umas. bem, né? É porque Então, tá começando a o vir umas valor também farpas cobra já. muito. Mas é que, assim, ele tem outros caras ali pra decidir. Eu acho que quando o Samuel Lino também. O Samuel Lino não tem o nível dele. Quando veio também, eu Não, acho que não não, tem. não teve também essa expectativa. Mas poderia ajudar mais do que tá. Cara, eu não sei se não teve, não, hein? Igual o Paquetá. Não, igual o Paquetá não, mas quando o Samuel não chegou, teve um alvoroço aí de. Por causa do valor, pô. Então, mas é o valor. Que a mídia 40 também mi- tacou lá Na em minha cima. visão, 40 milhões de euros num qualquer jogador Não, do é mundo, pra até decidir, porque, é. não sei se você sabe, mas tem uma lista que parece que só 100 clubes. Eu acho que Tem é uma muito lista clube dessa. europeu, cara. Que só 100 clubes gastaram 40 milhões de euros Por exemplo, o num Brentford nunca jogador. gastou isso. O Milan nunca gastou 40 Não, pô. de milhões. Nenhum clube da Liga Portuguesa também gastou. Então, tipo assim, pra mim, por exemplo, Na Liga Francesa, só o PSG já gastou um valor esse desse. valor que o Flamengo pagou no Paquetá, por exemplo, É um valor é o valor do. Tô dando um exemplo, não tô comprando jogadores, tá? É o valor do Bruno Fernandes, por exemplo, no Manchester United. Então, eu acho que você pagar 40 milhões num jogador, ainda mais você sabendo que o Paquetá, o talento que o Paquetá tem, o que ele pode fazer, e ele não ser, pelo menos o segundo, vamos botar o terceiro, Ele vai ter entre cara os do três. Flamengo, Porque pra você mim. tem na frente ali o Arrasca também pra decidir, né? E o Pedro. Sim. Mas o que acontece, por exemplo, Mas pra mim, ele tem que estar à frente do Pedro, tá? Em questão de decidir jogos do pode ser Flamengo. o Arrasca, só que o Arrasca tá outro... Sim, o Arrasca sim. Uma coisa que o pessoal tem que entender, por exemplo, eu ia falar sobre... Cara, agora eu esqueci que tinha vindo na minha mente. A questão Pedro? do valor, não, do valor Ah, do valor. do Paquetá, né? Não, do euro. O euro tá 6, cara. Imagina se o euro fosse igual 2013, 14, tava Não, 3. O Flamengo, por exemplo, poderia contratar o Euro 3, o Flamengo, com esse valor, o Flamengo poderia pegar um cara de 70 de euros, buscar um cara maior na Europa. E sem contar que tem ainda 30 ali de euros guardado pra contratar um 9, né, cara? Sim. Um 9 de mobilidade, né? É porque assim, eu acredito também que a questão do Paquetá é óbvio, tá? Isso não é, pô, jamais tirar mérito por conta disso, mas eu acho que o do Paquetá envolve o sentimento. Então é mais fácil de você chegar Também a tirar é, um 40 ele milhões num forçou. Paquetá O do que Nuno- nos jogadores que estão o na técnico frente. do Dot, o Nuno Espírito Santo, sentiu, né? Não queria que ele saísse, né? Mas ele também deu uma forçada, porque ele falou, olha, É. cara, E assim também. não é por dinheiro, é meu clube, é o clube que eu amo, E eu a quero gente também voltar tem pra que ser casa. honesto, tá? A Aham. gente também, assim, tem que ser a questão da honestidade também, que é uma parada que é na minha visão também. Tem um amor, é óbvio, só que o Paquetá tava numa sinuca de bico muito grande. Porque, por exemplo, vamos supor, agora vai entrar na casa da suposição, tá, minha rapaziada? Vai entrar na casa da suposição. Se não tivesse acontecido o esquema de aposta do Paquetá lá, que ele foi envolvido, não tô falando que é preocupado, que ele foi envolvido. Ele seria o jogador do City, não sei se jogaria, mas estaria ali. Eu não sei se ele estaria no Brasil hoje, por Não, exemplo. isso É a é circunstância verdade, que aconteceu do Paquetá. Circunstância, O West Ham tá muito mal. O Flamengo, ser o clube do coração dele, tá disposto a pagar e consegue pagar, porque também tem isso. ele né? vê também que o Flamengo é igual aquilo, cara. A Premier League é muito sedutora, né? Mas pra tu ficar entre o West Ham e o Flamengo, eu acho que não É, o West dá Ham pra hoje comparar. é Tirando o complicado. pessoal o time do Big Six, né? Eu acho que o Newcastle também é interessante, mas o Flamengo ele tá num nível ali entre os 17 de faturamento, né? Tá atrás dos 6 da Inglaterra, tá atrás da Inter, da Juventus, arrecada mais com o Milan, pouquinha coisa, tá atrás do PSG, do Bayern, Cara, do Borussia, isso que você tá falando que é de faturamento. faturamento, na França seria o segundo, na Inglaterra, se eu não me engano, é o nono, atrás do Newcastle, Aston Villa, e na Espanha seria o quarto,
Se você pegar Na ali I- é o padrão Na dos times. Itália seria o terceiro. Então o Flamengo hoje, os jornais europeus repercutiram muito, né? Ainda mais pelo valor, né? Não, sim. Ficaram bem. Ainda essa- mais os ingleses ficaram surpresos, né? O eu acho pessoal que da essa Espanha acompanha mais o pessoal de Portugal, que eu tava vendo a bola, o Record, nem tanto, né? Mas, por exemplo, o pessoal do Sky Sports, a galera lá, Rio Ferd, o Pô, tu é Carragher, jornal, né, mano? Tu gosta, né? Daily Pô, Mail, The Guardian, o pessoal ficou abismado com um valor não, astronômico, né? Tanto é que o Tim Vickery, que é do Grupo Globo, né? Fez uma parceria lá com ele, sempre tá comentando sobre futebol brasileiro, e falou que assim, o Flamengo tem um nível financeiro muito alto e fora da Europa é o maior clube em faturamento, né? E tá entre os 20, né? sim. Não, a questão que na minha cabeça é de fato essa. É se o cara, tipo assim, ele tem que vir, na minha visão, pra ter um impacto, pelo menos no futebol brasileiro. Acima dos caras que estão aqui. Por exemplo, quem pra mim não causou impacto, tá? Até agora. O Depay não causou impacto. Não constante. Ele causou impactos em situações específicas. Mas decisivo, Terminou foi bem, decisivo, terminou isso aí. bem, exato, mas em situações específicas. Eu acredito que o Paquetá, pelo que ele pode oferecer, pelo que o Paquetá tem a oferecer, e até ser um jogador que eu não esperava ver no Brasil agora, também tem Só isso. 28 anos. Eu espero ele no. Cara, se ele não tiver entre os principais jogadores em questão de rendimento, porque em questão de nome ele já vai ser o principal jogador, talvez, no que tá atuando no Brasil. Já não, porque tem o Neymar, mas enfim, no auge e tal. Ele tem que estar pelo menos nesse top 3 ali, decidindo o jogo, porque o Flamengo também pede isso, tá ligado? O Corinthians não pede tanto igual a ele. Porque, cara, é um jogador que, como eu falei, eu não esperava que o cara tivesse aqui. Pra mim, ele ia vir com os 30. Igual vem pra jogar, pra voltar pro amor e tal. Ele voltou com 28. 28, pô. Então, assim, é um jogador que, como eu falei, na seleção, por exemplo, ele nunca me E é um cara que tem de mercado sequência de lá. jogos ruins, E é um pô. cara que tem mercado no futebol europeu, né? Se ele quisesse sair do resto, eu teria proposta, basicamente. Teria proposta. Proposta é duro. Teria proposta com certeza. Não sei o nível, né? A gente não, aí não tem como a gente saber o nível da proposta. Porque, tipo assim, cara, ver como é que vai se desenhar essa vinda do Paquetá. Até um formato, particularmente, eu te perguntei, eu jogaria. Se vai funcionar, irmão, não sei. Mas pra mim Cara, tinha que ter esse assim, quarteto no meio eu acho que campo ali e os dois lá na frente, ou você pode arrumador lá. jogar com Pulgar, Jorginho, Arrasca, Paquetá e na frente eu acho que o Cebola já tem um tempo pé de passagem. Eu não consigo entender a teimosia do Felipe com o Samuel Lino. Ele pode jogar na frente com o Cebola e o BH, o Cebola, o Pedro, ou até uma dupla móvel, o Cebola, Luiz Araújo, Eu acho que a questão da insistência com o Samuel Lino é o valor, cara. ou Plata. Hã? Porque, pra mim, A questão do é a questão do valor valor. Porque, assim. Mas não tem E eu entrado falo bem, isso né? há E o muito, Felipe e eu falo isso teima. há muito tempo, cara. E me criticaram pra cá. Eu falei, mano, o Samuel não é um jogador que farma assistências e gols. Nunca foi esse cara. E não vai ser esse cara agora no Flamengo. Não vai ser esse cara de ser artilheiro, de dar segunda assistência. Não vai. Ele nunca foi esse cara. Não foi no Atlético, quando ele explodiu. E ele não vai ser agora. E aqui no Brasil isso não é muito aceitável. Tanto é que eu acho que já deve ter mudado. Uma boa parte da torcida do Flamengo criticava o Plata porque ele não era esse cara de fazer gol, de dar assistência e tal. Ele era participativo, mas o gol não era com ele. Eu acho que o Plata ele tem um estilo mais de condução de bola. Ele consegue controlar mais a bola com drible. Mas isso aí, as torcidas não costumam verdade. ter paciência. Mas eu acho que tá nesse ligado? quesito ele tem ajudado até mais que o Lino, que tem errado tudo. Isso é óbvio. Isso aí. O Lino ontem, Deus nos acuda, né? Só Jesus na causa. O Lino E o Cebola pedindo passagem. Eu também não tô entendendo porque o Luiz Araújo não sei porque o Luiz Araújo não ontem. Sinceramente, eu acho que é questão valor, mas eu não posso cravar também. E aí, Visbraia, vamos um pouco de Paquetá, de Flamengo, já a gente vai começar a falar da rodada. Tivemos uma notícia bem inusitada que eu queria a tua opinião. Mano Menezes treinando a seleção do Peru. Achei aleatório. Pra mim não fazia assim. Não tem, eu achei que até aquelas páginas fakes que notícias. E teremos Mano Menezes, perdão, o Mister
pra salvar de rebaixamento. Cara, lembrando que é o gênio nono, pra salvar de nono rebaixamento. brasileiro na história a comandar a seleção peruana. Tem que trazer a lista. Vou trazer Se aqui. cravou 9, tem que trazer a lista pra gente dos 9 dos outros 8, porque eu não faço ideia. Seleção Cara, peruana, você lembra do Careca, mas ele não é Vamos peruano. lá. Mano, último trabalho do Mano no Grêmio, né? Antes no Fluminense. Aí eu te pergunto, que eu queria fazer esse... Ah, tá puxando aí, né? Os 8 aí, que eu fui curioso agora também. Cara, eu não gosto, assim... É porque seleção peruana também, né, minha rapaziada? Mas eu acho que não tem nem margem pro cara aparecer Ele foi porque numa... é um teste diferente pra ele, né? E Tu eu acha acho que o mercado dele aqui acabou? Isso é um indício que cara, acabou? depende. Dos grandes, acho que segunda prateleira tem mercado. É porque é o que eu falei, né? Os grandes ficam Vamos naquele lá. ciclo, tá ligado? Ao longo da história. Didi, Folha Seca. Perfeito. Gênio. Tim, Pepe, Paulo Tuori. Paulo Tuori eu lembrava O do Paulo Pepe Tuori. ex-Santos? Acho que é, né? Não. Enfim, Paulo não sei. Tuori comandou o Peru entre 2003 e 2005. O Mano assumiu agora, né? Contrato até 2030. Foco na renovação. Jaime de Almeida e José Gomes de Almeida, na década de 60. Pô, achei que era o Jaime de Almeida do Flamengo. Não. O Tim é o Elba de Padua Lima, comandou a seleção na classificação e disputa da Copa de 82. Então, Valeu tem um também, histórico de treinadores brasileiros lá na seleção peruana. Cara, eu acredito que seja, tipo assim, se ele ficar até 30 mesmo, É depois visão de na 30 Copa, você né? pode- É porque assim, eu acho que são 10 seleções, cara. Mas se classificou o Peru, não, 6 né? não. Não, Se passa então- 6, uma é repescagem, mano. Tu vai ter chance. É. Lembrando que a Bolívia tá na repescagem. Vou jogar com Nova o Zelândia. Iraque. O Nova Iraque, é. Entrou Iraque mais time. passando é a seleção da Jordânia. Cara, eu só sei que eu achei essa parada muito aleatória, mano, porque, tipo assim... É diferente, né, cara? cara, ele não... óbvio, né? Quem que treinou agora há pouco tempo lá no Peru no Cristal foi o Thiago Nunes, Thiago que tá no Nunes. LDU, levou o Davis. Aí pra mim, faria, tipo assim, eu não a notícia não me impactaria tanto. Se fosse o Thiago Nunes, já tava lá, fez um trabalho É até porque ninguém relativamente esperava, eu bem. acho que também não tinha soltado na mídia também que tava com conversa. Lembrando que o Tite virou o Eduardo. Lembrando que o Tite também teve conversas com a seleção peruana, ele não quis, né? Naquele período sabático dele. Então, a parada é que, se você parar pra analisar a seleção peruana, eles não podem exigir muito também. O Mano Menezes é um Não, cara que ele tem um eu acho que trabalho ele pode- é interessante, isso aí, ele pode trabalhos interessantes de times mais reativos. Então, É um cara que faz gestão de grupo, eu acho que ele pode trabalhar a renovação, ver o scout. é um cara que tem Hoje- personalidade. Hoje em dia com a globalização, né, evoluiu muito, né? Então ele pode ver os peruanos em outros mercados. Primeiro americano tem peruano na Europa também, é peruano na MLS. Pra tentar fazer um bom trabalho, buscar uma vaga na Copa de 2030, né? É. Com essa quantidade de vaga que tem, tudo é possível, né? Bolívia foi pra repescagem, pô. Não, acho que... Só quem não foi Venezuela, Venezuela, o Chile. O Chile foi o lanterna. Chile, Venezuela. Chile, Venezuela, Peru. eu Dá acho pra ter que- brigado. Eu acho que você, pensando no estilo de jogo do Mano Menezes, até faz um certo sentido você imaginar ele indo pra seleção que costuma ser sempre castigada, vamos botar assim, nos jogos, né? Contra equipes grandes e tal. Eu achei bem aleatório, mano, mas é um tipo de aleatório que, assim, depois que você começa a entender as possibilidades, você acaba aceitando de leve. Assim, e Pô, esse gol uma foi- coisa do Peru que é boa é a camisa, né? Cara, eu A camisa é sacanagem. não tenho da ciência, Adidas. mano. Gol de Eduardo, tá? Gol de Eduardo. De Eduardo. Aquele Eduardo. Não, é o Eduardo do Mirassol. É o Eduardo do Mirassol. É o Eduardo que era do Botafogo. É isso aí. Mirassol está melhor em Mirassol, campo. Diogão. Diogão. É isso aí mesmo. Agora, eu acho que assim, Aparentemente tá melhor mesmo. eu acho que o Peru pode adotar uma coisa que a Bolívia adotou, que foi jogar em ao alto, né? Que pode ajudar muito, jogar na altitude. Tem um estádio em Cusco com 3.600 de altitude. Pode ser que o Peru adote esse benefício pensando nas eliminatórias, né? Pode ser uma grande arma para a seleção peruana buscando os pontos em casa. Porque eu acho que assim, igual a Bolívia
Aí eu acho que, se eu não me engano, ela ganhou um jogo fora só, que foi do Chile. O resto ela perdeu tudo fora. Sim. Mas ela ganhou a grande maioria em casa. Então você fazer um dever de casa, aí você Tu consegue umas consegue pontuações buscar uma vaguinha. É o que dá pro o time do Mano Menezes sonhar com aquele, o que ele gosta de fazer, né? 1-0zinho ali chorado, Chorado, recuado ali de ali. 5 ali tranca. Ives Brian, vamos dar uma passada, já que chegou o placarzinho ali. Cara, eu Pedir pro vi aqui que Marquinho, o Vascão tomou, né? pedir pro Pena. Marquinho botar pra gente ali a rodada, né? Que começou o Campeonato Brasileiro, como vocês bem sabem, já apareceu aí o Vasco tomando taca. Até agora nenhum Carioca venceu. Não, só o Flusão venceu. Flusão venceu. Ia falar nenhum Carioca venceu, mas o Fluminense já jogou. E já também, depois de passar da rodada, vamos falar também de Supercopa também, que daqui a pouquinho é um assunto que vai ter que... Vai dar o que falar, os dois times começaram mal o brasileiro, né? Começaram perdendo. Vamos ver como destrinchar Eu achei que a gente esse ia cobrir campeonato esse aí. jogo, eu achei. Eu também, mano. Não deu, né? Pô, Brasília. Patrocinadores aí, ó. Você aí que quiser patrocinar o Quem podcast mais do tem UFC. agência de viagem ali na galeria. Ali, filho, pô. vamos ajustar isso aí pra gente conseguir pra Tem, né? tem uma Brasil galeria Supercopa, ali né? que a menina faz. Vamos ver se a gente consegue essa brincadeira aí. Consegue jogar aqui, Marquinhos? Se não conseguir, eu tento dar uma olhadinha. Ih, cara, eu invadindo tua câmera aqui, Brian. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver aqui, vou pegar minha colinha aqui também, que é importante. E começou o jogo do Cruzeiro e Botafogo, hein? Começou o jogo do Cruzeiro e 9h30. Botafogo, 9h30. Oxi, Cara, pelo que eu tô vendo aqui ali em cima, o primeiro foi partidas aqui. 7 horas, Palmeiras e Galo, Palmeiras e Galo, 2x2. um grande 2x2, né? Jogo interessantíssimo. Tivemos, inclusive, estreia de Renan Lodge no Campeonato Brasileiro pelo Galo. Deu assistência e tudo. Gols de... Vou passar os golzinhos rapidinho, tá? Kelvin contra o gol do Galo. Vitor Hugo. Vitor Hugo que eu acho que é ex-Flamengo, né? Ex-Flamengo, Vitor Hugo, volante. Vitor Roque e Flávio Lopes de Paz também, né? Ives Braia, o nosso Internacional, que foi até a última rodada do ano passado, com chances reais de cair, começa mais uma vez o Campeonato Brasileiro com derrota. Apesar de ter... Antes de falar desse jogo do Inter, né? Mandar um abraço pro Iago, né? Um amigo meu, tá nos assistindo. Toma. Tá aqui, mandou mensagem aqui. Flamenguista roxo. Agora voltando nesse assunto do Inter, né? É um bom começo de campeonato pro Furacão, né? Com Sim. Mendonça ali, equatoriano. fez Lembrando gol. que Aí. o Atlético Paranaense é o clube com mais colombianos da Série A. Informação? Formação. Filho. E assim, o Furacão venceu bem e o Inter me preocupa bastante, né? Eu acho uma equipe bem... Perdeu peças limitada, A né? escalação Cara, eu vou te falar, Paulo Pesolano vai ter muito trabalho com o time do Inter. um conselho pro Pesolano aí, valeu? Rocher não dá mais não mesmo. Não, Rocher não dá mais. valeu. Eu acho que ele... E pior que liberou o Ivan, que tava bem, né? Ivan, E acabou que... nosso harmonizado. E O Bernabé caiu muito depois que foi eleito o melhor lateral. o gol foi anulado, será? Ou não? Não tá atualizado, né? Não, tá não. Foi não. Pô, validou. Valeu a tentativa. Temos ali o nosso Coxa versus o Braga. O Coxa é outro teve também que... Um a menos. Juninho Capixaba. Naquelas sempre na análises cravada. nossas, né? A gente também tá... O Coxa tá certo, é caminhando. Coxa tá... Apesar que a gente tá com o Bragantino também, né? A zaga do Coxa é interessante, você gosta, né? Não chego a gostar Tem o muito, Maicon lá, Good of Vou War. te falar, não chego a gostar muito, não. Tem o Maicon, Josué, meio campo português, bom de bola. Bruno Melo na lateral, isso eu gosto. Tinga, Bruno Melo, gosto Tinga. também. Tem um cara bem interessante ali que Tem uma viga que era do Fluminense. Goleiro promissor, que é o Pedro Morisco. Pedro Morisco. Fez exatamente 9 defesas, tá? E teve um expulso ainda. Então o cara o rapaz O trabalhou. Flamengo ofereceu nele 12 de euros. Coritiba falou: não, menina, não. Não, vai pra Vou Europa. jogar o brasileiro, vai ser visto, vou vender pra Europa por um valor maior. Temos aqui, eu vou deixar os caracas por último pra gente falar um pouquinho mais, tá? O Santos que tomou a saraivada da nossa Chape, 4-2, e o Brasão tava no meu cartola, mano. Mas
Cara, o Peixe... maluco o fez Peixe, menos 6, isso aí. velho. Eu fico feliz Revoltante. pela Chape, né? Meu segundo time. Ih, tem essa, cara. Eu tenho também, Eu mas... sou Flamengo. O resto eu quero que se dane, cara. O resto eu não tô nem aí. Vai pro Valeu. raio com o parta. Que isso, né? Ninguém gosta do meu, pô. Eu não torço pra ninguém. Vai pro raio que o parta, Vini Vai Braga. pro raio com o parta. Gabriel Menino e Barreal fizeram pelo Santos. E aí tem o nome da chapa aqui, tem uns caras estranhos. Tem um cara chamado Clar, que é o... Entrou no segundo tempo, né? Lembrando que a Arena Condá... Militão. Isso aí. E Carlos e Carvalheira também. No Gramado Chapecoense. sintético. Gramado sintético. E temos o Corinthians que vai enfrentar o Flamengo na Supercopa no domingo, que perdeu pro Bahia 2-1, gol de William José e Jean Lucas, e o Corinthians foi Breno Bidon, que eu tenho péssimas recordações desse menino, inclusive. Vou falar depois já. E agora, agora só tem Carioca. Ives Braia, eu queria... Não, O Flamengo. Não, Nação Azulina. Ih, pulei. Pô, o Gemista Pulei. Aí é loucura. Nação, valeu. Bahia, Tamo junto. o Vitória dominou o jogo completamente, né? O Remo que teve a demissão de Marcos Braz, né? Marcos Braz saiu. Marcos Braz, Achei a que torcida tava meio... achei que o Osório foi bem mal nessa escalação do time. Optou por jogadores mais experientes, então perdeu muito no aspecto físico. O Vitória, com o apoio da torcida, dominou Que é o difícil jogo ser o Vitória lá completamente também, no Barradão, Que é difícil. Espero que o meu Remo se recupere. Sou Remo, tá? Sou Remo. Tem que vir Sem com bom aquela dizer. camisa do Tem que vir Remo, com a né? camisa do Remo. Sou Remo. Tô com E, o Remo. e aí a gente teve... Cara, o Corinthians não jogou mal, cara. A gente teve Corinthians e Bahia. O Corinthians não jogou mal. Cara, eu não consegui... Eu vou ser Perdeu honesto, muito eu não gol. consegui ver Perdeu nenhum muito dos gol. jogos. Não, cara, eu vi só o do Palmeiras, um pouquinho do Flu. Então, eu queria falar um pouquinho já que a gente vai passar nos Cariocas agora, que é basicamente todos os restos em sequência ali. A gente tava falando, mano, só pra te cortar, Perfeito. tem que ver o que ele falou na apresentação do Neymar. Lá vem. O Mano Menezes. Ele deu uma cutucadazinha, né? Eu estive em Arequipa, cidade no Peru, no Sul-Americano de 2011, acompanhando o Sub-20 da seleção brasileira. 6 meses depois, tínhamos 6 ou 7 jogadores da seleção principal. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores na próxima Copa que surgiram deste torneio. Temos Danilo, Alexandre, Casemiro, temos Neymar. Se Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos. Então o Mano deu uma cutucada. Lembrando também que o banner atrás do Mano na coletiva caiu na cabeça dele. Então foi uma apresentação com tudo lá em Lima. Apresentação raiz. Raiz, né? Já chegou com tudo. Apresentação raiz do Mano Menezes. Apresentação raiz. Eu queria falar uma paradinha do Fluminense, que é o seguinte. Cara, o Fluminense, a gente falou isso aqui já nos bastidores aqui, quando a gente fica trocando ideia sobre futebol, porque a galera pensa que no off a gente fala futebol, a gente fala mais de futebol do que aqui. Então a gente sempre fica resenhando, falando de um time do outro. Que aqui o cara que é viciado que mais aqui fala no estúdio futebol, só não né? tem Botafoguense, mas de vez em quando aparece Botafoguense aqui, a gente fala de todos os clubes. O Fluminense, cara, é um clube que eu acho que se ele acertar a questão defensiva, com a saída do Thiago Silva, que era um pilar, ele acerta a saída do Thiago Silva, ele consegue trazer um zagueiro com nível bom, para botar que o Gêmeos parece que vai também. Eu acho que é um cara que... É um time que a gente botou até não pode surpreender na nossa tier list. E eu acho que, cara, o time do Fluminense me agrada. Esses dois, inclusive, não pode surpreender. Me agrada porque do meio pra frente é um time muito competitivo, só que a questão do Thiago Silva que pesa bastante. E assim, o Fluminense acertando, o Fluminense conseguindo ter uma sequência, o Fluminense conseguindo ter uma regularidade de jogo mesmo, que eu digo. Eu acho que o Fluminense vai dar um trabalho que eu vou te contar, cara. Baseado no que a gente tá vendo, não vamos botar briga pelo título porque é difícil. Mas a gente pode ter uma Libertadores ali tranquilo pro Fluminense. E, cara, porque me agrada. Não sei qual é a tua opinião sobre o Fluminense. Não, assim, vamos lá. Porque o Fluminense em si, ele pra mim é muito positivo o que o Fluminense vem fazendo nos últimos jogos, desde a temporada Assim, eu tô conversando com os amigos meus que eu vinha falando desde o ano passado. O Fluminense é um time competitivo. E assim, se o Paulo Júnior tivesse um pouco mais atualizado, o scout do Fluminense tivesse um pouco mais atualizado, o Fluminense daria mais trabalho do que deu ano passado. E poderia ter sido campeão da Sul-Americana, porque era pra ser contra o Lanús. Era pra ter passado, deveria ter passado do Vasco.
Poderia ter chegado na final contra o Corinthians e ter ganho. Só que assim, o Fluminense ele tem grande valência, só que ele tem alguns problemas. Igual, por exemplo, o Gêmeos chega esse ano, primeiro clube grande que pega, a gente não sabe como é que vai ser, uma incógnita. O Thiago Silva saiu, que era um pilar. E o Freitas é maluco. O Inácio é até melhor que o Freitas. Mas não são, pra mim, zagueiros de nível do Fluminense que o Fluminense busca, que são títulos. Então ele, pra mim, precisa de um zagueiro ali, um, dois, precisa de um atacante. O Fluminense não tem atacante. Nem ponta, acho que tem. Então o Fluminense não tem ataque, mesmo assim, tá brigando as cabeças. Vai brigar esse ano, vem com tudo. Por isso que eu falo que Nino e Arias valem o valor investido. Não vale você pagar o que você pagou em Soteldo, em Lescano, em La Vega. Não vou nem falar o Santos, que esse ano provavelmente vai ter uma adaptação melhor. Mas aí não vale, entendeu? Eu acho também. Então, Fluminense contratar um 9 de qualidade, um ponta de qualidade, um zagueiro de qualidade decisivo, se o Nino voltar, o Arias voltar, vem com tudo mais ainda, porque já vai dar bastante trabalho. Eu acho que um grande zagueiro e um 9, sim, o Fluminense entra num patamar Eu acho que se o Fluminense tivesse um diretor executivo, um diretor mesmo, executivo, pulso firme, um cara inteligente no comando de futebol, ele viria. Porque o Paulo Angione tá defasado há muito tempo. É fraco, é limitado. Quem contrata no Fluminense agora não é nem o Montenegro Quentor. Quem tá fazendo a negociação é o Mário. O Fluminense precisa de um diretor de futebol, um executivo de futebol à altura daquilo que ele quer pro 2026. Que para você buscar outros patamares, você tem que ter um interno tão bom quanto o time que está se montando para você conseguir blindar esses atletas também de certa forma. Que é o que a gente vai falar já do próprio Vasco que está acontecendo. Eu acredito, a gente botou, eu falei que a gente botou na tier list o Fluminense não pode surpreender, mas a gente botou em Libertadores. O pode surpreender ficou pro Grêmio e, se eu não me engano, pro Remo. Cara, se você parar pra pensar eu acho que você pega um trabalho do Zubeldia, um trabalho completo, o Zubeldia tendo pra trabalhar com o elenco, ele tendo mais contratações, porque veio o Savarino. Né? O Savarino Um meia, pode jogar numa um ponta, um meia ali. Talvez com o Lúcio ele caia Faz pra ponta. algumas funções. É interessante. Por exemplo... Mas é aquilo, o Fluminense pra mim não pode começar um campeonato brasileiro com o Everaldo e Não dá. John Kennedy. Eu acho que nem o John Kennedy dá. Tem uns caras ali que você poderia liberar. Matheus Reis, Lelê, Everaldo. Psicologicamente, o Everaldo não tem condições, é nítido. Eu nem acho um jogador ruim, não, tá? Acabou que não aconteceu. Exatamente. E a torcida... As atuações condiz, né? Execrou ele, não tem a mínima condição. Não tem mais condição. Então o Fluminense contratando um 9, um ponta de qualidade, trouxe Savarino, um zagueiro de nível, que eu acho que, tipo assim, o Gêmeos, embora primeiro ano em um clube grande, eu acho que o Nino chegando ali, ele ajeita e faz ele crescer ainda mais. O Fluminense tem boas peças na lateral, acho que o Fluminense tem bons volantes, Martinelli, Nonato. Bernal um pouquinho abaixo, né? Tem o Hércules ainda. O Hércules é bom, tem o Gúcio, né? Vamos ver o Savarino como é que vai ser. O Savarino, o Ganso é mais de lampejo, né? Até porque fisicamente não aguenta. Canobi O Canobi faz as funções dele bacana. O Serna é um cara bem útil, é um cara que eu não liberaria, né? É um operário, né? Eu acho que a parada é um 9 mesmo. É um 9 mais um ponta, uma zaga. Que aí as coisas... Porque você tem um goleiro do nível do Fábio aqui. Sim. É um dos melhores futebol brasileiros. Não for melhor, é um cara que decide jogo. E boa lateral, pô. Ele fez uma defesa no Fla-Flu que foi sacanagem, pô. Não, absurdo. Aquele corte ali no final ali do Cebola, né? Então, mas é aquilo, cara. Eu acho que o Angione é um dos principais culpados, que é muito limitado, né? E não consegue contratar ninguém. E Brian, agora vamos ali na ordenzinha do que já aconteceu. Daqui a pouco a gente vai passar para os jogos de hoje, né? Para falar dos times que estão jogando agora, no caso o Vasco e o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. E Brian, Flamengo, falar um pouquinho do Flamengo, depois a gente vai falar mais do Flamengo, quero só falar da rodada, do que aconteceu ontem. Flamengo 2, São Paulo 2, Flamengo 1. O Flamengo tem uma derrota na estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbi. O São Paulo que
tá numa situação que eu não sei nem a palavra específica para descrever a situação atual de São Paulo, porque tanto é que eu acho que São Paulo vai ali brigar por uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo, de certa forma, ele acordou o São Paulo, né? O Luciano, mais uma Ressuscitou o vez, defunto, né? cravando exatamente. O que você achou nisso aí? Isso aí vai impactar. Isso aí, de alguma forma, vai impactar no Flamengo e Corinthians? Acho que não. Cara, O que chegada do você fala desse Paquetá jogo? dá uma cortina de fumaça, né? Pro que aconteceu ontem, né? Lá Sim. no Morumbi, né? Segunda derrota seguida, né? Acabou que o Fluminense também ganhou da gente domingo. O que acontece é que historicamente São Paulo sempre dá trabalho, né? Mesmo o Flamengo nessa sequência com times melhores, né? O São Paulo vem numa draga, né? Do lado de fora eu acho um time limitado, né? Crespo veio com 3 zagueiros, 3 volantes, vou segurar, né? Só que o Flamengo acho que fez um jogo muito modorrento, né? Com um pouquinho de nariz em pé, um arame bem liso, muita troca de passe, pouca incisão ali, finalização, profundidade. Acho que faltou isso do Flamengo, Lino muito mal, Pulgar vacilou ali. Então, erros bobos, né? E assim, eu acho que o segundo tempo, o Flamengo, quando abre ali o placar, acho que deveria, na jogada bonita ali que o Pedro faz o pivô, né? O Alexandre bota na área, o Pedro faz o pivô, não, o de peito, né? O passe. E o Plata faz o gol, né? E ali o que acontece? Eu achei que o time ia continuando pra cima, o time recuou e entrou o Arrasca e o Jorginho, que é o primeiro jogo deles no ano, né? E fisicamente estão bem abaixo, o time caiu bastante. Só que no primeiro tempo teve a chance clara ali do Carrascal que podia mudar um pouco o contexto do jogo, né? Que ele perdeu um gol de cara. Mas assim, o São Paulo também não criou tanto, né? Mas jogou coração, jogou com raça. Acho que o Flamengo um pouquinho de nariz em pé ali. Acabou que perdeu o jogo, né? Em relação ao lance ali aquele lance ali do Wilton é muito interpretativo, né? Do Arrasca? Eu acho que até houve o toque, mas é aquilo, porque ele não caiu, né? E aí acabou. É difícil eu opinar sobre esse lance que é interpretativo, podia dar ou não, Mas eu vou te falar, mas eu ia até te perguntar a tua opinião sobre esse pênalti. Pra mim, mano, o trança-pé, ele é fundamental pro Arrascaeta errar o chute, não chegar com tudo, né? tá ligado? Eu acho que de alguma forma ali, se é um lance interpretativo, eu concordo. Se eu sou árbitro, eu marco aquele É pênalti. aquilo, tem uns que dão, outros que não dão, né? Eis a questão, mas acho que isso não pesou, reclamar de arbitragem, eu acho que é chovendo molhado, né? O Flamengo foi bem mal. Marcos Antônio comandou ali o meio de campo de São Paulo. Danielzinho, um motorzinho interessante, ele, o cara tem uma liderança do caramba, né? No Flamengo é difícil falar quem salvou, né? Eu acho que o Pulgar deu muito mole ali, né? Platinha, não? Platinha, Platinha não. acho que tinha um caminhão nas costas, achou que podia ganhar a hora que quiser, né? Então Isso é uma parada que eu acho que o Flamengo o Flamengo tem o Flamengo ele vai ter que dosar ele tem muito que isso ter, durante a temporada, porque o não é Flamengo de assim. fato parece que sempre pode Aí é vencer aquilo, porque aumenta. igual o Luciano falou, né, cara? Todo mundo sonha em marcar contra o Flamengo. Vai ter uma visibilidade maior, né? Então os caras vão entrar com a gente mordendo. Se não entrar na mesma pegada, no mesmo apetite, na mesma vontade, só qualidade não ganha, não, mano. Tem que A entrar com vontade dos tudo. caras de ganhar. Vontade O dos caras Luciano, de por exemplo, é ganhar. um cara que frequentemente marca no Flamengo, né? E Então, ali, pra mim, o primeiro gol também teve uma falha, porque o Luciano cabeceia no meio entre o Alexandre e o Léo Pereira. cara, E a Globo quis achar um. O quê? Viu que a Globo quis achar um ângulo ali pra ver o pênalti? Até depois do segue o jogo também, procurando ali o Luiz também. Desse lance do. Procurando ali o toque pra Não vi, não. mostrar. Eu só vi de lance polêmico aí, esse lance do Arrascaeta mesmo. O Rafael, acho que é um cara que tem que ser falado, né? Muito bem, tempo um dos melhores do goleiro, Brasil, bom goleiro. O Rafael tem uma questão que eu acho que a maioria dos goleiros passa, né, cara? Ele ficou no banco muitos anos porque era o Fábio. Aí ele foi pro Atlético Mineiro, depois veio o Everson. Então ele ganhou um destaque. É o tipo de goleiro que ganha destaque depois de muito tempo, igual aconteceu com o Groi. Mas é um grande goleiro. É um grande goleiro. Ó, o jogo do Vasco está encerrando nesse momento. Tá 2-1. Já vamos falar mais de Flamengo e Cruzeiro e Corinthians, tá? Botafogo Só pra vocês não acharem que 0-0. é só esse Flamengo. Já vai ter Flamengo e Corinthians pra gente conseguir falar um pouquinho dessa Supercopa aí, expectativa. Ives Braia,
Eu vou te fazer uma pergunta na honestidade. Eu não vou. Eu quero saber de você, uma pessoa que tá vendo de fora. Vamos falar de Vascão agora. O Vascão tá perdendo a primeira só, mas vamos falar do Vasco no geral. Não tem como a gente falar do jogo que tá rolando nesse momento. Vocês vê claramente que a gente não tá assistindo o jogo. Então, Ibis, eu queria que você falasse um pouco e depois eu vou complementar também com algumas infos. O que você tá achando, Ibis, do trabalho do nosso Admar nas contratações, a janela do Vasco, desde o ano passado, mas vamos dar um destaque maior para essa janela. Quais as suas Cara, credenciais vamos para lá. Admar? Dimar Lopes, o português, né? Primeiramente, tem feito um grande trabalho, né? Ele não só tem feito o trabalho ali do scout, das contratações, né? Às vezes buscando jogadores sem custo, né? Mas ele faz um elo também entre os jogadores com a diretoria, trouxe grandes nomes por empréstimo, trouxe o Valtirnan, o Cuesta, o Andrés Gomes. Agora ele traz o Ernestrosa, provavelmente vai estar na Copa do Mundo, né? Sim. Ganhou a disputa ali com o Boca, traz também o Brenner. E assim, o Admar ele tem feito trabalhozinho pé no chão, sem aparecer. E o cara tem ido muito bem, é pouco falado, né? É um cara que merece toda a aceitação da torcida vascaína, né? E o Vasco sem dinheiro, imagina se tivesse mais. Então tem contratado bons nomes, né? Eu Tem acho feito um grande trabalho, é um cara a ser mais visto. Sim. Que ele contrata o Brenner, que a tendência é vir para ser titular, ele e o Rinestrosa, né? Sim. Contratou os jogadores para vir para jogar pro Vasco. Aquilo, cara, sem gastar muito, né? Fazer um trabalhozinho dele ali pé no chão, acho que é um cara que deveria ser mais enaltecido pela torcida vascaína, né? Cara, eu acho que É no geral, Admar. Ah, eu vou te falar, é um cara que eu bato palma, porque ele fez uma parada que eu achei muito interessante. Óbvio, não foi ele que falou isso, tá? Mas a gente vendo, a gente imagina. Ele botou, o Vasco botou os jogadores mais questionáveis que o Vasco tem hoje no elenco, Maxime Lopes, Maxine Rodrigues, o Garré, esforça. para jogar um jogo no Carioca e os caras já foram embora. Assim, mostrou, deu um espelho pros caras o que esse cara é e vai embora. Então, assim, o sonho de toda a torcida é você ter os jogadores questionáveis / ruins indo embora e novos chegando. Pode ser, não ter novos ruins, mas enfim, novos jogadores para ser titular chegando. E ele tá fazendo isso, pô. Ele simplesmente mandou o Garré embora, mandou o Maxime embora, ele mandou a zaga do Vasco, o Lucas Oliveira tá pra ir embora. O Verratti, acabou que teve toda essa história aí do Verratti aí, e assim, gente, pô, Porque assim, era no rodízio do necessário. Vasco hoje, né? Ele não Exatamente. fez gol, semana. Fez gol. Então, tipo assim, o Admar é um cara que eu bato palma porque ele tá fazendo pra mim um roteiro perfeito. Porque o Vasco, como você falou, não é um time que tem dinheiro, né? Não é um time com condições Cruzeiro muito 1 a boas. 0, hein? Cruzeiro 1 a 0. Carlos Jorge. Cruzeiro 1 a 0, Carlos Jorge. É, Então, assim, o trabalho do Admar no Vasco pra mim é pra ser aplaudido de diversas formas, como eu já falei do Saldívia aqui há alguns programas atrás. Eu ainda acho que precisa desse zagueiro, ainda acho que precisa desse talvez mais um atacante, porque o Vasco perdeu o Ryan, o Bremer seria pro Verratti, o Ryan, talvez um Rinestrosa ali, que seria um ponto. Então, você imagina se o Vasco tivesse o dinheiro que o Fluminense tem. Tem um pouco mais que o Vasco. Exatamente. Ou você, torcedor, tá assistindo, você imagina se o Fluminense não tivesse o Paulo Angione no comando do seu futebol, tivesse Admar Lopes. O quanto o Fluminense ia elevar seu nível, seu plantel. Porque, igual eu falei pra vocês, o Paulo Angione já tá defasado, muito fraco, limitado como diretor de futebol. Você imagina se ele tivesse o Admar Lopes no comando do Fluminense. Se o Fluminense, eu duvido que o Fluminense não teria um 9. Diretor de Já futebol teria um faz 9. muito- Não ficaria mais de um mês desenrolando pra pegar Hulk. Já teria um 9 claramente. Cara, diretor de futebol é um competente, ele muda o cenário. Você consegue ver perfeitamente, o torcedor do Galo vai me entender perfeitamente o que o Paulo Braga está fazendo no Galo. Sim, é impressionante, pô. E ele, na cabeça dele é tudo às mil maravilhas. Eu acho que o gol do Cruzeiro foi anulado, hein? Foi anulado, O gol do Cruzeiro foi anulado. Segue 0-0. Então, tipo assim, a questão do Admar, voltando pro Admar, é um cara que tá fazendo o Vasco ser um time mais competitivo, ao lado do Pedrinho, obviamente, com as suas devidas ressalvas e limitações. Agora, na honestidade, tá? Não é que é uma seleção, não, tá?
Mas vai Evoluiu. ser difícil o Vasco encaixar que os melhores jogadores do Vasco estão do meio pra frente. Não, eu acho Vai que ser vai ser difícil encaixar porque o primeiro que o Rinestroso ali no meio. defensivamente o Vasco fica muito exposto e o Diniz é muito teimoso, entendeu? E uma informação importante, tá? Mas o Vasco tem bons valores, né? Informação importante. O Rinestrosa, ele quer ser chamado de Merino. Merino. Não sei o motivo específico, mas vamos É chamar fã de do Merino. Mikel Merino. Pode ser. Porque também Do Rinestrosa é Arsenal, deve difícil ser, né? pra caramba de falar, né? Vamos ser sinceros, o menino... É ele o quê? até- Mário Rinestrosa? Até ajudou. Eu não sei... Não é, o nome dele não é Merino. Calma aí, eu vou pesquisar isso aqui. Pra mim era Merino Rinestrosa, pô. Aí complicou. Vou botar aqui, Rinestrosa. Então, tipo assim, do Vasco ali, mano, do meio pra frente, você tem... É Marino... Não, o nome dele é Marino Rinestrosa, é isso mesmo. 23 anos. Do meio pra frente ele é difícil de encaixar, porque você tem o Andrés Gomes, que hoje, pra mim, o principal jogador do Vasco em questão de criatividade ofensiva. Isso aí. Só tem que melhorar a questão de finalização, Exatamente. né? O cara marca poucos gols, É né? Mas aquele- ele cria, Na dribla. honestidade. Acho que É o fisicamente pontinha ele... burro que todo mundo gosta de ter no seu time. É aquele pontinho Fisicamente ele é um cavalo, né? Não para, né? Sim. Então, tipo assim, é difícil. O Nuno, por exemplo, tá ali. O Nuno teve um ápice muito grande e agora tá dando uma queda, que eu acho que é natural, porque você acaba tendo até uma queda junto com o Coutinho, então os dois se completavam muito, estavam em boa fase juntos. Você pode encaixar ele ali, mas é bom, cara. É bom depois de muito tempo ver o Vasco com opções ofensivas para conseguir um campeonato, começar um campeonato brasileiro bem. Hoje não teve o Brenner hoje, né? Provavelmente deve estrear contra Por exemplo, o o Ernesto e o Brenner são caras que Chapecoense. provavelmente o Brenner foi muito bem na Udinese e na MLS, né? Sim. Teriam vagas no E Fluminense. no próprio São Paulo, né, cara? Você vê, com o próprio Diniz. E adora fazer gol no Flamengo, né? Então você vê que Opa! tiver um não tinha essa diretor de informação. executivo ali, um bom scout, mesmo financeiramente você estando atrás, você vai competir melhor. E é o que falta lá no Fluminense com o Paulo Gione, né? E é isso, cara. A tendência é o Vasco melhorar, né? Mas é que se o Diniz não repensar algumas questões táticas, né? Cara, eu vou te falar, Algumas esse é um situações ano vai ficar de difícil. divisão de águas do Diniz. Porque ele tem um ano inteiro É pra pré-temporada. fazer e o Vasco tá montando um time que ele quer. Então, se Jogadores ele... com o perfil dele, né? Se que o ele gosta. Diniz ele não conseguir fazer um trabalho minimamente digno no Vasco, acabou. Porque ele tá desde o início da competição. O Diniz tá desde o ano passado no Vasco. Por né? exemplo, a Sul-Americana chegou, Exatamente. quase ganhou um título aí Agora com tem o um time. River, né, irmão? Agora tem um River na Não, sua. a Sul-Americana tá mais sinistra, né? Porque Cara, você tem o River, você tem o Grêmio, né? Você tem o Grêmio, você tem o River. tem o Grêmio, você tem você o tem o Galo. Atlético Mineiro, você tem o São Paulo. Não, São Paulo tá na Liberta, não? Não, tá na Sul-Americana. Então, cara, é o trabalho pra mim que vai definir muita coisa sobre o Fernando Diniz, porque o Vasco tá montando um time que ele quer, o Pedrinho ama ele, então tudo que ele pedir, o Pedrinho vai dar um jeito de resolver. É o ano pra mim que a gente vai decidir finalmente o que o Diniz é. Se ele é um gênio ou se ele é aquele cara que fica só ali no mediano pra baixo, o cara com sorte, o cara com momentos, relapsos, né? Com sorte é complicado, que ficou para Libertadores, mas com a carreira dele com relapsos. Porque, cara, se ele não conseguir se provar agora, não tem mais um cenário que ele consiga se provar, pô. Montando um time do jeito que ele quer, pô. É o sonho de todo treinador. Acabou Inclusive, o jogo do acabou Vasco e Vasco 2-1. Tomou no ombro. Né? O Vasco, Mirassol 2-1. É no Maião. É, filhão. Mais um Carioca tomando 2-1 fora de casa. Os Cariocas não começaram tão bem, não. Fora a Flusão, hein? O Botafogo tá 0x0 aqui. E aí, Luiz Brian? Vai até um assunto. Gol do Caio, Jorge foi no Um assunto um pouco delicado. Por quê? Porque se tiver Botafoguense aqui, vai ficar chateado. Situação do Botafogo, Luiz Brian. Saímos do Vascão, falando ali numa situação... Ares mandou, a Ares aí numa mandou situação... Saímos do mandou Vasco numa embora, situação né? confortável em questão de Botafogo. administração. Botafogo Agora pro Botafogo. tem um rombo enorme, né? Lembrando que o Societivo entrou na justiça, né? Pra não botar a venda de jogador como garantia, né? Bancária, né? Pra pagar suas dívidas, né? E o homem do churrasquinho tava querendo liberar Montoro e Danilo pro Nottingham. A princípio era 35 de euros, abaixou, mas ia ser 8, porque tem algumas dívidas relacionadas ao Cuabano, né, com o Nottingham.
E aí ele fez um acordinho lá com o Marinakis, ia baixar pra 8 de euros, 50 só, ia liberar o Danilo e o Montoro. Tem caroço aí, tá? Tem caroço aí nesse Tem angu. O caroço. associativo segurou, a justiça não deixou, então o homem... Mas ele falou que semana caiu do transfer gun, cai, o aporte não caiu. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã, né? O homem é 7 de mar, né? O Botafogo tá numa pindaíba danada, né? E assim, o Botafogo ele tem bons valores no seu elenco, jogadores jovens. Acho que o Martinho Anselmo tem um estilo de jogo próprio, de imposição, né? De domínio, de agressividade, né? De intensidade. O Botafogo tem bons valores, né? Só que assim, eu acho que vai ser difícil, né? Aí o Brito e o Tairo vão ter que fazer um trabalho muito bom ali, as lideranças, pro externo não entrar pro interno, né? E aí Eu acho bem difícil, tá? e eu acho que isso vai atrapalhar todas as possibilidades do Botafogo do ano. Isso vai quebrar muito o time, né? Lembrando que o Botafogo ele tem bons valores, né? Você tem ali eu gosto do Alex Telles, você tem o Barbosa, que é um dos principais jogadores de futebol brasileiro. Tá querendo... Porque ele não sabe como é que vai ser. Você tem o Danilo, você tem o Montoro, que é muito bom jogador, você tem o Cadi, que eu acho interessante, caras jovens. Então o bagulho... O Arthur Cabral eu acho também um zagueiro interessante. Então o bagulho vai ficar doido. Você tem o Alan. Cara, eu Então vou a te falar uma situação do parada aqui. Botafogo Pô, tá Os complicada. botafoguenses podem ficar puto comigo, isso aqui provavelmente pode rebuscar essa parada aqui com o tempo. Mas, cara, se o Botafogo ele não conseguir achar uma solução de algum consenso, dependendo com o John Texas, que eu acho bem difícil, cara, o Botafogo vai brigar, sim. Porque aí os jogadores ficam naquela situação de querer também o que tá acontecendo, eles também não estão errados, de querer sair, não sabe o dia de amanhã. Não, e é um monte de jogador chorando na justiça. Então, cara, quem já passou sabe como é que funciona o script de rebaixamento. Vão ficar puto, não sei se vai... Não tô cravando que vai acontecer. Mas quando começa no início do ano, você começa já tendo jogador chorando na justiça. Porque pra mim, os torcedores do Botafogo, eles estão muito calmos, pô. Eles estão achando que vai pingar 2 bilhões aí na conta do Botafogo, vai se resolver Vocês todos estão os problemas. calmos não, pô. mas podia ter feito um tem muito protesto maior. botafoguense, tem muito, não tô falando, tem muito botafoguense que tá tipo assim, não, ele vai Eu resolver. acho que assim, o título que teve não pode apagar, né? Todo mundo ser de erros e acertos, as críticas tem que chegar quando é pra criticar ainda mais eu acho nesse que esse rombo título aí. vai cegar muito E é aquilo, é o que eu falo pra todo mundo, torcedor, SAF, existe um dono, o cara não tá nem aí pro torcedor, ele é dono, ele busca o lucro. Exatamente. O foco do SAF é lucro. E, cara, E se você tá chateado, igual ele falou, faz uma proposta e compra. é o que eu falo bastante, tipo assim, a gravidade da situação do Botafogo atual É um roubo gigante. mano, é um nível, até teve um comentário que botou que se o Montoro e o Danilo sair, o time acaba, e é por aí, tá? O Montoro, principalmente, que é um jovem ativo Não, o Montoro joga demais. do Botafogo. Então, tipo assim, cara, a situação atual do Botafogo, ela é bem complexa nesse sentido, porque eu acho muito difícil que não externe pro campo. Acho muito difícil, porque a maioria das situações do Botafogo atual envolve jogadores. Por exemplo, tem uma possibilidade do Cuiabano entrar no Vasco, por exemplo. Aí os torcedores do Botafogo vai, porra. Já teve o Marlon Freitas que foi pro Palmeiras. Já teve o Savarino que foi pro Fluminense. Porque eles trocaram a musiquinha lá da Libertadores, tiraram o Marlon Freitas e botaram o Savarino. O Savarino saiu. Vai ter que mudar de novo. Vai Tipo tirar assim, Agora eu te pergunto, você que é botafoguense, você vai tirar o Savarino? Não, O vai Savarino ter que tirar, entrou vai no ter que Bandeirão, tirar, né? pô. Ele vai ter que Ou tirar mal, porque a Mas música... continua na lista disso. Já pensou domingo o Savarino fazer um gol no Botafogo? Será que comemora? Então, cara, assim, você tem ativos do clube que eram ativos importantes saindo, que eram até o Marlon Freitas, que era um ídolo, saindo com uma imagem manchada. Você tem jogadores assinando um clube na justiça, você tem um John Textor que fica ali e tal, ele vai resolver e não resolve. Tem muita coisa ali que tem parece que tem uns entreveiros que a gente nem sabe todas as informações, como, por exemplo, essas movimentações do John Textor. Então, assim, cara, botafoguense, vocês que estão, tipo assim, eu acho que é um ano do Botafogo que ele não vai fazer o que ele fez no ano retrasado, no ano passado, por exemplo. Porque vai Foi até bem escorrer, no né, ano cara? passado. Vai escorrer. Não tem o que fazer, cara. A situação externa, igual São Paulo. O São Vai Paulo, ser difícil segurar a onda o São ali. Paulo, a gente botou o São Paulo brigando pra não cair na tier list. Por conta das situações externas.
Entendeu? Pode ser que não aconteça, tá? Não significa que vai acontecer, mas o Botafogo tá numa situação, eu diria que das tretas de SAFs que eu vi por aí, é uma das mais Pior, porque a complexas. gente não pô. sabe. Porque a gente não tá vendo muita coisa que tá Porque é acontecendo. Igor, é Ares. É, pô. Até que o balanço não saiu, né? Por causa disso, né? A situação Então, lá, o assim, bagulho tá doido. A situação do Botafogo, mano. Caraca, velho, vou te falar. 0x0 ainda, né? 0x0 ainda. O Botafogo tá numa situação que eu não esperava que fosse chegar tão Periclitante. rápido, não, cara. Cada notícia que você vê. A torcida do Botafogo não deve querer nem abrir o Twitter, pô. Algumas pessoas. É porque Atualiza, também os caras, é quando o notícia cara ruim. tava contratando, tu não sabia. Uma hora a conta chega, uma hora a conta chega. Olha, ele Isso gastar 700 milhões. Isso porque nem tem fair play financeiro no Brasil, tá? Não, se tivesse. Se tiver, esquece. Inclusive, Cuiabano, se quiser vir pro Vascão, valeu? Bem-vindo, tá? Tá jogando lá no Sub-21 lá do Norte. Se quiser, Cuiabano, vir pro Vascão aí, tamo junto, parceiro. Aí eu vou... Aí esquece. Aí eu... Sem dinheiro já tá assim, imagina com dinheiro. Ô, Marquinhos, joga os comentários pra gente da galera aí, que a gente... Eu tô vendo que tem uma galera comentando aqui. O Batman, como sempre... Vou fazer uma pergunta sincera a vocês da bancada. Hendrick foi para o Lyon e já causou impacto, o fazendo gols e dando assistências. Paulo Fonseca tá doido com ele lá, que é o técnico português do Lyon, né? Sendo Falou o que não craque pode do time, Rodrigo perder não tem... Calma aí. Deixa eu só voltar ali. Hendrick foi para o Lyon e já causou impacto fazendo gols e dando assistências. Sendo o craque do time. Rodrigo não tem capacidade de fazer isso. Assim... São roteiros, são assim, cenários diferentes, né? Ele não conseguiu fazer isso no Real Madrid também. O Rodrigo também, nunca foi um protagonista, sempre mas um coadjuvante. se tu né? botar o Rodrigo no Lyon, talvez ele faça o porque dobro do que ele tá fazendo. Tem um redor diferente, né? Com caras mais galácticos. O redor do... o redor do... Calma aí, só pra gente completar. Acho que é a sequência da pergunta. Vocês conseguem imaginar o Rodrigo fazendo isso em algum clube? Já passaram vários técnicos no Real Madrid e ele sempre banco. Criaram um craque após aquele jogo de 22. E ele não se virou... Não, aquele jogo de 22 e ele não se virou nesse cara. Então, cara, eu acho que... botou pergunta. Cara, a questão do Rodrigo... O cara que não tem a mídia principal do clube, ele sempre vai virar nessas indas e vindas de banco titular. Então, mano, eu acho que é uma questão do Rodrigo... Se o Rodrigo faz o que o Hendrick fez, que a gente já falou aqui diversas vezes que ele pode fazer, que é uma escolha que ele possa... Um novo projeto de clube, eu acho que ele destaca nesse cara. Porque o Real Madrid, apesar de ser o maior clube do mundo aí, nessa... Né, últimos campeões aí de Champions, aí o Real Madrid papou algumas... Mas é um clube que tá sempre recheado de caras de nível altíssimo. Você pega um Lyon, o Lyon não tem um jogador que o nível do Hendrick. Pô. Um cara que ele vai... É porque, assim, se o Rodrigo jogar um pouco que ele jogou no Real bem, ele vai deitar e rolar no Lyon. Cara, pô. eu não tenho dúvida. Porque o maior... Até porque, assim, quem ele vai ter lá de maior nível técnico é o Tolisso. E não é porque o campeonato ele vai ter um francês é fraco, protagonismo. não. Eu não tô falando disso, Se o Hendrick começar a deitar e rolar, continuar, vai ser o principal do Lyon. Então, no Real você tem um redor. Pô. Se ele jogar pra cacete no Real Madrid, já tem o Vinicius, tem o Mbappé. Em relação à Copa, cara, eu acho que houve uma paciência grande com o torcedor, né? Porque ele perdeu o pênalti já... E ele foi pouco execrado. Eu acho que tá falando de 22, não é nem da Copa. Acho que tá falando de 22 é aquele que entra contra o City e vira... Talvez seja esse. Mas, enfim, também na Copa tem esse problema aí. Mas eu acho que é muito questão disso, cara. É cenário. Pra mim, o Hendrick, por exemplo, foi banco com o Ancelotti, foi banco com o Xabi Alonso. Os dois técnicos que ele teve à disposição e comeu a bola. A gente tem essa mania, que é uma mania muito ruim, que eu acredito que o brasileiro tem muito disso. O jogador faz 6 meses mal ou não joga mais, ele já vira um merda, já vira um jogador ruim. O Vitor Roque ele voltou pro Brasil comendo a bola, tava esquecido na Europa. O Hendrick tava esquecido no Real Madrid, lá no banco do Real Madrid, às vezes nem relacionado era. Banco para Gonçalo Ramos. Não, Gonçalo Garcia, perdão. Gonçalo Ramos é outro. Aí ele saiu comendo a bola no Lyon, meteu 3 gols. Talvez o Rodrigo saindo para um time mais... até pode botar até um grande clube, mas um clube que ele vai ser o destaque, talvez mude a situação do Rodrigo. Então, faz sentido pra mim a tua crítica ao Rodrigo, mas ao mesmo tempo, cara, é muito craque junto, cara. É muito craque junto. Igual o PSG tinha muita responsabilidade junto. Você tem ali pelo menos 3, vamos lá. Mbappé, Bellingham e Vini. O Bellingham tava mal. 3 acima, tanto bola como midiático, né?
Exatamente. Então, Você a não tem tendência, como. ele A tendência é é um sempre coadjuvante, ele a não ser ser que ele esquecido. deite e role. E é aí igual- que entra aquela crítica que o próprio Batman fala, que é a crítica de que ele nunca é criticado e tal, porque ele não é o principal, pô. O cara que vai ser criticado é Vinícius Júnior, é Mbappé, é Bellingham. Mas na Na seleção já seleção foram, né? é A seleção Vinícius. acabou que ele também foi pouco, né? Poderia ser criticado mais, né? Mas Não, sim, concordo também. Eu não acho nem pelo pênalti, tá? Que eu não sou muito de jogador perder não, o mas pênalti ele no não final. jogou bem. É mais uma questão de, pô, é um jogador que Feeling. se ninguém se preocupa com ele, ninguém se preocupa com o Rodrigo, é prejudicial pro Rodrigo. Por isso que eu buscaria novos ares, entendeu? Apesar que o Xabi Alonso também, pô, no Real Madrid foi um negócio, um alinhamento das estrelas que deu ruim, enfim. Tem mais comentário aí, Marquinhos? Quer dizer, tem, né? O Batman narrador. Vecna não consegue montar um esquema para potencializar o Pedro. Cara, ele fez. Por isso que ele quer um centroavante móvel. Ué, o Vecna não é o vilão do Stranger Things? Não entendi essa não. Boa janela do Vasco. Podem ficar na primeira parte do Brasileirão. Uma vaga na Libertadores se forem mais regular. Lucas Nóbrega. Tamo junto, meu rei. Aparentemente torce pro Liverpool ou não também. Tricolor, parceiro meu. Vitão aí, Lembra, ó. só falar do Lucas, ele tem uma página do Fluminense lá bacana lá no. Ah, o O Lucas lá no Lucas. Instagram, pessoal Tricolor puder seguir lá, Radar Laranjeiras. Tudo. Bom. Sucesso, Todas as hein, notícias do Flusão de última hora, o cara tá dando lá na página dele lá no Instagram. Ó, O pessoal segue lá. O... É o Royal, Coloca a 9 última bilhões, pergunta, né? a primeira pergunta do... Aí eu falo, o Vitão aí, Vina o tava Vitor tão aí. mal assim pra você liberar, né? O Ayrton Lucas ainda com problema na pubalgia. A Mirassol manteve o técnico, alguns jogadores. Ó, o Fluminense tem que ter um centroavante de peso, que é o que a gente já falou. Gol do Cruzeiro com a Jorge no lado. Quem trouxe o Royal pro Flamengo? Acho que ele tá falando em relação àquilo que a gente falou do Admar, de um bom dirigente e tal, essas coisas. Ah, cara, foi o Boto, né? Foi isso mesmo, que ele falou no sentido de... Porque a gente tá falando de boa gestão, aí ele falou, então deve ter sido isso. Então quem trouxe o Royal igual pro eu Flamengo? falei, cara, o trabalho do Boto é razoável. Primeiro que o dinheiro que o Boto tem e outra. Não é jogar... Valeu, Gustavão. Ah, o Gustavão Um aí. abraço. Não é... Com o dinheiro que tem, não é jogador de scout, é jogador conhecido. E o Royal tava mal, né? Óbvio que... Assim, eu fiquei receoso, porque... Eu, particularmente, não gosto de jogador. Ele não tava bem no Milan. O Milan não tinha nem lateral, ele não jogava. E eu falei, pô, a vendo que futebol brasileiro, um time encaixado, a tendência é ele jogar bem e tá bem abaixo, né? Bem mal, né? Então, só Deus nos acuda, né? Eu espero que o Daniel Salles tenha algumas oportunidades, que eu acho que num time encaixado, a tendência é ele evoluir. Eu espero que o Felipe trabalhe a base com esse jogador. Bota a pergunta do Lucas aí, o Marquinhos de novo, essa aí do Mirassol, por favor. Mirassol manteve o técnico, saiu alguns jogadores, mas chegaram outros. Acredito que podem fazer um bom campeonato de novo. Não para Guanais. quarto lugar, mas deve se manter no meio de tabela. Cara, eu coloquei o Mirassol, se eu não me engano, na minha... como rebaixado, se eu não me engano. A gente não, mas eu coloquei. Porque eu não sei como é que o Mirassol vai lidar Questão das com competições, várias né? competições. E- Acho que ano e- passado foi uma parada Vocês- bem atípica, porque só você- tinha um brasileiro. Exclusivo, é. Não E ano sei. passado foi bem difícil pro calendário dois times brasileiros mesmo. Eu Então, acho que o Mirassol ele manteve alguns pilares, né? Como o goleiro, o Reinaldo, o Alisson, né? Perdeu o Danielzinho, que era o motor, a liderança, né? importante, Pedro. Perdeu o Gêmeos. Perdeu o Mas atacante que é- foi pro Cruzeiro, é- o Cristian... Não, Chico da Costa. Chico da Costa. Uhum. Chico da Costa. Só que é aquilo, esse ano ele trabalha com Libertadores, né? Vai ter a Copa do Brasil, então vamos ver como é que vai ser nesse Adventure com outras competições, se vai aguentar o tranco, né? Ah, entendi agora do Batman narrador. Felipe Luiz é o Vec. Não sei só quem vai entender essa referência aí, referência de Stranger Things. Felipe Luiz é o Vec, né? O Botafogo será rebaixado em 2026. Pô, então, Batman, aí você tem que se decidir. Porque tu falou que o Fluminense ia cair. Lá no início do ano, no Fora das Quatro, se eu não tô enganado. E agora você falou que o Botafogo. Tu mudou ou tu acha que vai ser os dois? Porque tendo em vista que você acertou o Fortaleza ano passado, no começo do ano, quando o Fortaleza estava bem, eu quero saber. Que eu fico pensativo. Porque se tu falar Botafogo vai cair, dá legal. Entendeu? Numa situação atual, o Fluminense já não sei tanto. Mas quando tu cravou o Fluminense no do fora,
Eu falei, ó, atenção, o Gustavo ficou desesperado. Desesperadíssimo o Gustavo de dar ruim. Ives, deixa eu ver se tem mais algum... Acho que não. Ives Brian, pra gente ir encerrando, né? Falar agora de... Encerrando as pautas, né? No caso que eu tô falando. Supercopa do Brasil. Eu quero saber como é que tá. Eu quero saber se de alguma forma impactou o jogo de ontem, dos dois jogos, né? No clássico contra o Fluminense também. Flamengo e Corinthians, nós estaremos lá, infelizmente. Quem sabe ano que vem. Mané Garrincha, correto? Mané Garrincha. Como é que tá? Coração, a emoção, a razão Primeiramente, para né? Corinthians e Flamengo. Vai ser um grande jogo, a final única, 2 torcidas, vai ter 2 invasões, 2 grandes festas. Né? É outro jogo, é outro campeonato, é jogo único. Espero que o Paquetá esteja regularizado até amanhã no bid, né? Ele tá podendo pro jogo. Normalmente o bid, a burocracia é menor do que o Bira, que o Bira é o da FERJ. Normalmente o Bira é uma burocracia do caramba, né? O Bira é complicado, mas o bid é mais fácil regularizar, né? Então, a tendência é que ele esteja regularizado para domingo, né? E boas expectativas, né? O Corinthians, ele é um freguesinho de carteira, né? Mas é jogo único, equipe grande, final. E as Dorival coisas Júnior é tendem a copeta. se igualar, né? É. Ele deve entrar com Rossi, Pereira, Ortiz, Varela, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrasca, Carrascal, Plata e Pedro, Plata e BH. A tendência é esse time, né? É outro jogo, outro campeonato. O Flamengo é favorito, é superior, mas é jogo único, então tudo pode acontecer, né? Então, creio que o Flamengo vai ter mais a posse, né? O Dorival vai jogar de forma mais pragmática, né? Mais vertical, né? Esperando mais o Flamengo, né? E quando tiver espaço, saindo com tudo, né? O Corinthians vai jogar com Hugo, Mateuzinho, Bidu, Gustavo Henrique, Ramalho. Aí no meio de campo, tendência é Ranieri, Carrídio, o Martínez tá com problema com o visto, tá na Venezuela. O Garro, Depay deve ser titular, Yuri. Bidon. O Bidão vai, e aí na frente lá, provavelmente o Gui com o Yuri. A tendência é essa, né? Palpite, Viz Brian. O Corinthians também, o Caio César chegou, né? Agora, ponta, bom de bola, baixinho. Saber o teu palpite pro jogo de domingo. É um jogo pegado, é um jogo... Não vem ficar em cima do muro não, valeu, irmão? Não. Teu palpite. 1-0, gol do Arrasca. 1-0, Flamengo campeão do Supercopa. Vai ser difícil, jogo difícil. Beleza. Jogo grande, jogo difícil. Pra eu fazer eu tô falando isso aqui exclusivamente pra fazer as pazes com a torcida do Corinthians, que invadiu no Instagram depois da final da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil. Corinthians, faça acontecer. Marquinhos, todo respeito, Marquinhos. Corintianos não, né? Corinthians, faça acontecer. Eu não vou dar detalhes. Faça acontecer. E Roberto, faça acontecer. Depay, faça acontecer. Bidon, faça acontecer. É só isso que eu peço pra vocês, que eu penso, se vocês começam a ganhar um espaçozinho aqui, entendeu? Porque tem que dar uma freada nos caras. Tem que dar uma freadinha nos caras, porque tá puxado. Então, ó, meu palpite, Brian, pro jogo de domingo, vamos estar falando de um... Ai, meu parceiro, eu gosto de falar de programa porque eu fico, entendeu? Solto e tal. 2-1 Corinthians. Yuri Alberto e André Ramalho de cabeça. E o Flamengo vai fazer o gol com Carrascal. Corinthians campeão da Supercopa. Competição essa que eu não gosto, né? Não sou a favor, porém, eu já falei que daqui a 10 anos... Interessante, daqui a 10 anos eu vou mudar de opinião. Mas podia ser igual acontece na Espanha. Já viu como é que é na Espanha? Eu só sou contra contra a competição, que é um jogo só. Já viu como é que é na Espanha? Já, os 4 primeiros. Eu acho que seria válido, só que o calendário não ia permitir. As pessoas iam reclamar. Só que aí, por exemplo, você imagina... Você faz um jogo lá pra fora. O que mais me irrita aqui é a possibilidade de ter um jogo onde o super campeão não ganhou nada.
Só pra ter o jogo, porque envolve dinheiro, né? Isso me irrita, pô. Isso aí. Quase aconteceu, né? Inclusive, 2021. Mas também se o quase Flamengo... aconteceu. Essa O Flamengo possibilidade... foi vice, lembra? 21 não, Foi- 22. 21 o Flamengo foi vice e 22 jogou com o Galo. O Flamengo não tinha não, ganhado nada. é porque eu falo 21 porque o Galo ganhou tudo em 21, mas a competição foi 22. Então, isso já me pega um negócio e fala assim, cara, não tem como eu gostar de uma competição dessa. Só que aquilo que eu sempre falei, e eu vou repetir, é uma competição que voltou agora. Então, pra mim, como tem vários clubes que já não tiveram oportunidade de disputar essa competição quando ganharam o Brasileiro e Copa do Brasil, daqui a 10 anos, quando ficar numa sequência de todo ano tendo, vai voltar a ser relevante, aí eu penso, mas competição com jogo só, pra mim, tem emoção nenhuma. Dito isso, se o Corinthians não tivesse tirado o Vasco, aí, estando no Iria pra time, Brasília? aí... Tá vendo? Gratuidadezinha, né? Não sei, hein? Podia Será tá que com vai pra Brasília, credenciamento mano? pra ir, né? Não sei. Depende de vocês, patrocinadores. Isso. Dá pra gente fazer também um Pô. negócio aí, hein? Uma viagem. Entra em contato. Não, Tem mas se o coisa, Vasco... tem Falar, coisa boa. te falar, mano, se o Vasco passasse, talvez não teria podcast essa semana. Marquinhos, acho Porque que a gente ia estar lá. De algum jeito, irmão. ia Ia com dar algum Marquinhos jeito. de carro. Ia dar algum jeito. Ônibus, qualquer coisa. A gente ia dar esse jeito aí. Então, eu estou com Corinthians Normal. e aqui é Flamengo. Porque Que é pênalti. normal. Exato. Bom você falar. É normal. Normal. Porque ele veio os de pênalti. Rossi de um lado, Neneca de outro, vocês morrendo do coração de O novo. Neca não foi muito bem esse jogo contra o Bahia, não, né? Mas Mas aí é pegador de pênalti. pegador Vamos de pro pênalti. Vamos pro pênalti. Porque aí você Cria tem de dois Caxias. goleiros pegador de pênalti, entendeu? Cria de Caxias. Quem sabe não tem o Safanov 2.0. Tu viu o Safanov falando? O quê? Mais da metade do Instagram dele, tudo brasileiro. Eu segui, pô. O quê? É Safanov. Alegria do povo. Só seguir Safanov, pô. Como é que Alegria eu do vou povo seguir, brasileiro, né? Não vai seguir. cara? Pô. E temos que torcer pro Corinthians repetir esse feito. Entendeu? Porque eu não consigo. Eu ia pedir o palpite do Marquinhos. Marquinhos meteu 3-0 no Corinthians, tenho certeza. Então, Ives Braia, pô, programa mais informativo, programa mais com opiniões, programa mais de. E fique atento, tá? No nosso Instagram. Pessoal, segue Porque lá. vai Pessoal que tá sair assistindo a gente, conteúdo. dá o like lá, compartilha, se inscreve no canal. E super canal novo, né, importante. Ives Braia? Importante. Canal novo. Se inscreva no nosso canal. Você aí que tá com a gente até o momento, se inscreva no canal novo, um canal pra gente conseguir botar nos Dá conteúdos. essa moral. A gente tá da numa melhor metinha maneira de 1000 possível. inscritos, né? E fique atento ao Instagram, tá? Porque semana que vem teremos mudanças. Não vou dar spoiler, mas teremos mudanças. Então, fiquem atentos lá, segue a gente Podcast FC. Vai ser alguns conteúdos em maneiro pra lá também. Inclusive sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Já tô dando um spoilerzinho aqui já. E outras coisas também que estão por vir. Beleza? Podcast Garagem. Pizzas, pra você pedir só pizzas Alfa aqui Bolas. sempre. Ó. Toma aqui, ó. Pizzazinha. Podcast 10 somente no aplicativo. Alpa Bolas. Bala doce. Embala Doces. Todo mundo com a gente aí mais uma vez. Finalizamos um mês Diego de janeiro. Augusto. Diego. Esqueci meu Instagram agora. Merda. Diego. Pô, não lembro o Instagram agora. Bizarro, velho. Tá na descrição aqui do YouTube, tá? Eu esqueci meu Instagram. Cara, é loucura. E o teu, Ives Brian 26. O único. Beleza? O único. Não sei pra gente Só conhecer tem semana eu. passada, mas tá aí, ó. A galera pergunta: cadê o Ives? Cadê o Ives? Tá ficando famoso, Ives Brian. Tá Quem ficando famoso. perguntou semana passada? Teve uma galera que perguntou: pô, o Ives não participou, não? Só assim, pá. Cadê o Ives? Tu não tava aqui. Toma licença. Fériasinha pro homem também. Folgazinha pro homem. Mas. Vamos pra cima. Mês que vem, fevereiro, já, vamos passar pra fevereiro. Vai começar aí. Vai ter umas mudanças, porque não sei se. Eu confesso que de carnaval não manjo tanto. Não sei as datas das paradas. Então, se tiver mudança, segue a gente lá no podcast, porque a gente vai informar sempre. Então é isso. Muito obrigado por mais um programa aqui do Podcast. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo programa. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.